Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrá-los todos bem, com bastante paz, com bastante saúde, na sabedoria do Mestre Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos, mas nós vamos pegar um item muito interessante, que é o item 9, que é a instrução dos Espíritos à vingança. E a instrução dos Espíritos à vingança foi feita, psicografada, no ano de 1862 pelo Espírito Jules Olivier. Nós vamos ler aqui um pouco o texto e nós vamos dissecando essa parte para que a gente possa entender mais ou menos ou totalmente o que ele quer nos repassar. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é justamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes que se faziam os selvagens e a humanidade sofrer no início da era cristã. Nós vamos dar uma primeira parada, né? Aqui quando Allan Kardec foi feita essa psicografia, né, pelo espírito de Jules Olivier, o que ele quer nos colocar aqui? Que na época havia muitos duelos na França, né? A pessoa se sentia ofendida, já queria partir para o duelo, para lavar a sua honra, e se tinha muitas mortes inúteis, né? Tanto que o próprio governo francês na época, depois de algum tempo, proibiu isso daí. A questão dos duelos, né? E ele disse aqui, né, olha, a vingança nos últimos vestígios de costumes bárbaros, né? Mas hoje, infelizmente, os duelos não acabam, não é verdade? Se você prestar um pouco de atenção, muitos dos duelos não são mais com armas de fogo, mas pela nossa própria palavra. As questões da fofoca, as questões desses programas que aparecem, falando de fulano, falando de ciclano, a pessoa não pode errar, não, né, e já cai na mídia. Não é uma forma de duelo também? É uma forma de duelo. Né? Você pode dizer, mas não é uma forma de vingança, porque a pessoa que está transmitindo o programa não está se vingando da outra pessoa? Sim, mas é uma forma de duelo, né? Na continuação, ele vai nos dizendo, né? Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Olha essa parte interessante. A vingança também pode ser sugerida pelos espíritos de baixa frequência. Porque você está sintonizado com ódio, você está sintonizado com a vingança. É uma linha, né? É um sinal, né, uma transmissão, vamos dizer assim, uma transmissão a curto prazo, uma transmissão de rádio que você está fazendo para os outros espíritos. Eu quero me vingar daquela pessoa, eu quero fazer tal coisa. Isso não acontece bastante nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares, às vezes, e muitas das vezes no ambiente familiar. Ela vai ver, né, ela pensa quem que ela é na família, quem que ele é, não sei o quê. Olha, às vezes a gente não se dá conta dessa situação, né? Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclama espírita. Olha que importante. E nem cristão. E de nenhuma religião. Vingar-se é, bem sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. Acabamos de falar. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza. Com certeza. Né? Ele está dizendo aqui, é um sentimento tão nocivo, muito nocivo mesmo a gente querer se vingar das pessoas. Nós não estamos com o espírito cristão. É claro, e eu compreendo muito bem, que você se sinta, né, ofendido diante de determinadas situações. Quem não se sente? Né? Quem não se sente quando é lesado em qualquer situação? Eu mesmo me sinto lesado. E eu garanto para você, é demorado para você entender, para que você se posicione, para que você se centre, né, e procure minimizar a situação, porque esquecer geralmente a gente acaba não esquecendo, né? A gente minimiza a situação e a situação às vezes passa como se fosse um comprimido, um calmante em relação àquilo que aconteceu. E depois a gente às vezes até não dá muita importância, se bem que nós também aprendemos bastante com esta lição. Ele continua.
né, de fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Opa! Se ele é mais forte, ataca ferozmente aquele que chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflame a cólera, a paixão e o ódio. Se às vezes não se encontra, vamos ver isso no ambiente familiar. Você não gosta de determinada pessoa, essa determinada pessoa fez alguma coisa para você, esse determinado parente fez alguma coisa para você, esse amigo, esse colega de trabalho. E às vezes nos ambientes né, que estão todos juntos, nos encontros, né, você vai às vezes por obrigação, você sabe, vou encontrar com fulano, você reza para que ele não apareça. E com certeza do outro lado também reza para que você não apareça, né? Mas quando se encontram, né, fica aquele azedume, aquele asque, né? E ele está dizendo que tem que ter cuidado com isso daí. Porém, na maioria das vezes, ela toma uma aparência fingida, disfarçando do fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Olha que bacana. No fundo do seu coração, essa aparência é fingida. O que ele quer dizer? Né? Você tem, né, aconteceu alguma coisa, você tem um desafeto, vamos dizer assim, ele fez alguma coisa para você, mas você é obrigado a encontrá-lo. Né? Aí você finge que nada aconteceu, abraça, como é que você vai? Tá tudo bem, que bom te ver, mas no fundo, você ainda está com aquele ódio, né? Você quer ter aquela vingança para com ele, né? Segue caminhos tortuosos, espreita a sombra o inimigo, e se bem que ele sequer se desconfie, espera um momento favorável para sem correr nenhum risco e receio executar sua vingança. Ocultando-se, vigia sem cessar, prepara as armadilhas odiosas e na ocasião propícia derrama no copo o veneno mortal. O que ele quer falar com isso? Né? Que às vezes muitas pessoas, eu vou me vingar dessa pessoa, e prepara, ele começa a espreitar para ver o que acontece, como é que ele age, como é que ele faz, e prepara as armadilhas mortais contra ele. Se as coisas acontecem de uma outra forma, né, acontece uma outra situação com essa pessoa, você diz assim, não precisa me vingar, Deus se vingou por mim, né, bem que ele merecia. Nós não estamos trabalhando no nosso espírito cristão, pelo contrário. Né? Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando o caminho. Desta forma, quando perseguido, se apresenta nos lugares onde o sopro envenenado passou, e se admira de encontrar rostos frios, onde se encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuram a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e insinua de cara limpa. Né? Então, esse ensinamento está nos dizendo, né? E quanto nós nos magoamos por queremos nos vingar das pessoas. Quanto nós nos magoamos por colocarmos essa pessoa numa situação em que nós somos colocados. Mais uma vez, é claro que você vai ter esse impacto, esse sentimento. Mas olha o que o Espírito está nos dizendo aqui, né? Calma, procure não sintonizar com essa pessoa que fez com você. Tenha benevolência para com ele. E ele termina nos dizendo, parem, portanto, com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírito que hoje pretender ainda ter direito de se vingar, será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram-o por lema. Fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perceber. E isso quer dizer que também todo cristão não deve ceder à vingança. Hoje o mundo está muito vingativo, países se vingando de países, religião se vingando de religião, né? Parentes se vingando de parentes. Né? E essa roda, quando é que vai parar? Não vai parar. Se você não tiver o espírito cristão, seja esse espírito cristão de que religião você for, para que as coisas se amenizem, para que as coisas voltem ao normal, para que a gente possa alcançar o reino de Deus aqui na Terra, para que a gente possa nos dizer a nós mesmos, somos filhos do mesmo Criador, temos defeitos, temos erros, vamos errar, mas estamos tentando nos acertar. Então que esse espírito cristão esteja sempre em você, para que você tenha paz, para que você tenha saúde física, para que você tenha saúde espiritual.
e essa saúde física e essa saúde espiritual possam conceder a você a evolução que tanto nós almejamos, que é a evolução do espírito, né? E que possamos retornar ao mundo espiritual mais leves, mais capacitados e mais entendidos nas nossas compreensões e nas nossas consciências. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e até uma próxima oportunidade, se Ele nos der o aval da nossa presença.